Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, negocia com o Congresso os detalhes da proposta de emenda constitucional que autoriza novos gastos no orçamento do ano que vem para financiar políticas públicas do novo governo, incluindo o Auxílio Brasil de R$ 600. Então, entregamos uma proposta para que o Legislativo Federal, Câmara e Senado possam analisá-las. Em resumo, o que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$ 600 e os R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. É o cuidado com o social, combater a fome e erradicar a pobreza e atender as crianças. A minuta da PEC apresentada ao Congresso prevê uma licença para o governo gastar, em 2023, até 198 bilhões de reais a mais do que o inicialmente previsto. Esse montante seria usado para o pagamento dos R$ 600 do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, e um benefício extra prometido por Lula durante a campanha eleitoral de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. A autorização para gastos extras também abriria espaço no orçamento para custear outras medidas, como o reajuste do salário mínimo, a recomposição do programa Farmácia Popular e recursos para a merenda escolar. A equipe de transição também inclui na proposta uma meta para o uso de parte dos novos recursos no orçamento para investimentos em obras. Além do Bolsa Família, ficaram de fora 23 bilhões de receitas extras que seriam direcionadas exclusivamente para investimentos. Em teoria, investimento faz a economia crescer. Mas qual é a capacidade do setor público brasileiro de investir de forma eficiente? Os estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 são apenas um exemplo de que existem mais dúvidas do que certezas sobre isso. O risco de que novos gastos contribuam para um desequilíbrio das contas públicas é motivo de divergências dentro da própria equipe de transição do governo eleito. No Congresso, a base do atual governo e opositores ao governo eleito também manifestaram objeções à PEC. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendeu apoio limitado à PEC da transição, com aprovação somente do que foi prometido, tanto pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, quanto pelo atual governo Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Porque, segundo o ministro, a PEC deve garantir apenas os pontos comuns das duas candidaturas, então entraria R$ 600 de auxílio e aumento real do salário mínimo em 2023. Nessa lógica que está propondo o ministro, todos os outros temas na agenda do novo governo Lula, como correção da tabela de imposto de renda, por exemplo, ficariam de fora e seriam discutidos com o novo Congresso a partir de 2023. Primeiro desafio do governo eleito, a aprovação da PEC da transição é decisiva para a capacidade da nova gestão de cumprir as promessas de campanha num cenário econômico de dificuldades, com projeções de uma desaceleração da atividade e do crescimento em 2023. Como as articulações para a aprovação da PEC da transição podem afetar o futuro do novo governo Lula? Quais são os desafios políticos da equipe de transição na definição do orçamento do ano que vem? Para falar sobre essas e outras questões, conversamos com a analista de política da CNN, nossa parceira também aqui de Item Mais, Thaís Arbex. Thaís, muito bom te ter de volta aqui no Item Mais, seja muito bem-vinda. Olá, Carol, obrigada. Bom estar de volta também. Thaís, vamos lá. A gente falou muito sobre essa PEC da transição, praticamente desde que foi definido o resultado das urnas em segundo turno com a vitória de Lula. Em que medida que esses principais pontos dessa minuta apresentada pela equipe de transição já estavam precificados no meio político? Carol, a proposta de emenda à Constituição veio um pouco maior do que se esperava. É claro que a gente está falando do meio político, e aí o que eu comecei a ouvir nos últimos dias aqui em Brasília é que muito provavelmente esse texto viria com gordura para queimar. Me parece que esse é o caminho.
Quando você pergunta se ela já estava precificada no meio político, é claro que essa retirada do Bolsa Família do teto estava precificada sim. O problema agora é que esse montante de quase 200 bilhões de reais não é um montante bem recebido pelo mercado financeiro. Então, deve ser nisso, imagino eu, que o Congresso vai trabalhar a partir de agora. Então, logo a PEC foi divulgada, fui procurar gente do mercado e a resposta que eu tive foi a seguinte: essa minuta veio muito pior do que a gente imaginava. E aí, conversando com outras pessoas, também sentiram falta de ter já um anúncio conjunto da questão da âncora fiscal. Então, saio com essa sensação de que esse texto veio muito maior do que o governo espera de fato. Thaís, tanto na fala do Marcelo Castro, do senador, relator do orçamento, quanto de Davi Alcolumbre, senador, presidente da CCJ, e do próprio Geraldo Alckmin, a gente via muito uma insistência de que o texto da PEC será uma construção política, uma construção coletiva, de que houve apenas a entrega de uma minuta. O Alckmin foi muito enfático ao dizer isso, ou seja, a construção do texto vai se dar no legislativo. Foi uma tentativa de jogar o protagonismo para senadores e deputados? Carol, como eu estava dizendo, no fim das contas, o Congresso não está ali apenas como um validador dessa medida. Sabendo como funciona a negociação política, me parece muito claro, pelo tamanho desse texto, que o que a gente viu foi uma negociação para que senadores e deputados sejam protagonistas. E serão protagonistas como? Muito provavelmente mexendo no valor, não deixando tão próximo de 200 bilhões de reais e mexendo no prazo, fazendo um limite temporal para esse furo no teto de gastos. 1 ano, só para 2023, 4 anos para o mandato inteiro do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, não saberemos, mas ficou muito nítido para mim que esse texto veio maior propositadamente. Thaís, após a entrega do texto na Câmara e no Senado, o Alckmin fez aquele pronunciamento, seguido por uma breve entrevista coletiva, em que ele é questionado: vice-presidente eleito, há ambiente para a aprovação dessa proposta? Alckmin diz que acha que sim. Tem ambiente, Thaís? Quais são as chances da PEC prosperar da forma como quer o governo, inclusive no que diz respeito à rapidez nessa tramitação? A questão da tramitação, ela me parece estar bem tranquila. E aí a gente vai ter que ver se esse acordo, que eu imagino que tenha sido feito no bastidor, de dizer, Congresso, vocês que fazem, tanto que Geraldo Alckmin diz na entrevista que não estava apresentando uma PEC, mas sim que será apresentada por senadores. Então, acho que algumas questões já estão nas entrelinhas. Já deixa claro que esse texto vai ser modificado quando ele for apresentado oficialmente, tanto que na minuta que a gente recebe, o senador está XXXX, ou seja, vai ser assinada por alguém, e aí a gente vai ver se esse acordo de bastidor de uma tramitação célere e com mudanças na PEC para que ela fique mais enxuta, se de fato vão ser cumpridos. Mas aí eu tenho que dizer que vale a máxima, né? A gente sempre sabe como uma PEC começa, mas nunca sabe como ela termina. Então, acho que neste momento temos que observar os próximos passos para ver como esse jogo político vai ser construído. Obrigada, Thaís. Sempre um prazer conversar com você. Haja negociação política agora. Então, claro que a gente vai contar ainda mais com a tua ajuda. Um beijo, obrigada. Obrigada a você, Carol. Até a próxima. Conte comigo sempre. O debate sobre a PEC da transição é acompanhado com muita atenção pelo setor financeiro, que monitora o possível impacto de mudanças no orçamento para as contas públicas e para a confiança na economia brasileira. Representantes do mercado têm pressionado a equipe do governo eleito pela definição de novas regras de limite para as despesas públicas, diante dos sinais de estouro do teto de gastos. Com esta manobra, se abre dentro do teto uma despesa adicional, e eu diria que mais, é que nós não sabemos qual vai ser a regra fiscal para o próximo ano. Então, tem um somatório de indefinições
junto com a própria indefinição de qual vai ser a próxima equipe econômica, que se somam. E eu acho que trazem, sim, uma preocupação real, tem uma base real de preocupação do ponto de vista fiscal, e que onde daí as palavras do presidente, a definição da próxima equipe econômica é muito importante. Eu entendo que palavras que falam sobre responsabilidade fiscal são importantes, controle de gastos, mas todo mundo que vai querer ver é na prática como isso vai funcionar. Qual é a nova regra fiscal? Qual é a equipe econômica? Quanto vai ser efetivamente colocado fora do teto de gastos? Então, são essas respostas que vão acabar tranquilizando, eu diria, o mercado. Diante das cobranças por uma nova âncora fiscal, uma das propostas apresentadas à equipe de transição partiu de um dos nomes cotados para dirigir o Tesouro Nacional no próximo governo. O secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, disse à CNN que entregou ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin uma proposta de emenda à Constituição sobre uma nova âncora fiscal. Uma sugestão de Salto é que é cotado aí, inclusive, para ser secretário do Tesouro Nacional do governo Lula, prevê a troca do teto de gastos por uma regra mais flexível, que permita o crescimento real das despesas conforme o nível e a trajetória da dívida pública. Por que a definição de uma regra para limitar os gastos públicos é tão importante para a economia brasileira? Quais são as alternativas que o governo tem no momento para sinalizar ao mercado o compromisso com a responsabilidade fiscal? Vamos falar sobre isso com o nosso analista de economia aqui da CNN, diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa. Fernando Nakagawa, é isso, de volta ao Item Mais, nosso parceiro. Vou já chamar de parceiro, tá? Ai, que bom, eu gosto. Bem-vindo, Naka. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Naka, eu falava há pouco com a Thaís Arbex o quanto a gente está falando da PEC da transição praticamente desde a definição das urnas no segundo turno. É o principal assunto nesse momento. O que a gente viu nesses debates, Naka, o mercado muito nervoso e cobrando muito responsabilidade social associada a uma responsabilidade fiscal. Esse foi o debate que tomou conta nos últimos dias, principalmente na imprensa. E há muitas críticas de economistas em torno da PEC da transição. Quais são essas críticas? Elas têm fundamento? Onde residem os pontos positivos e negativos dessa proposta? Carol, eu acho que há algum ponto que é consenso entre os economistas, inclusive os economistas que não apoiaram a candidatura Lula, é que em 2023 vai ser necessário manter o Auxílio Brasil, Bolsa Família, no valor de R$600. Isso é um ponto pacífico, mantendo o poder de compra das famílias que já recebem esse benefício. Então, este ponto, que custa mais ou menos 52 bilhões de reais, há um consenso e todo mundo, mesmo quem não apoia politicamente Lula, topa essa história e apoia, entende a necessidade disso. Então, para além dessa história do Bolsa Família, Carol, o mercado concorda no reajuste, algum reajuste real do salário mínimo, porque isso também foi uma promessa do então candidato Jair Bolsonaro. Aí são mais alguns bilhões de reais, então somando tudo, tem conta que fala ali, sei lá, 60, 70 bilhões de reais. Esta é uma conta em que o mundo da economia entende como sendo justa, porque são promessas dos dois candidatos. Lula venceu, ele quer botar na rua essa promessa, então o mercado entende como sendo ok esse valor. A coisa começa a mudar quando o mundo político passa a debater valores muito maiores do que isso. Porque o mundo da economia fala assim, poxa, mas o que eles vão colocar nessa conta? Há algumas demandas que são absolutamente necessárias e urgentes. Por exemplo, o farmácia popular ou a verba para merenda escolar, como tem prometido o governo eleito. Só que o mundo da economia entende que esses programas, por mais legítimos que eles sejam, eles podem ser custeados com corte de verbas em outras áreas. E sobre isso, o novo governo não tem sinalizado nada ou tem sinalizado muito pouco. Então, por isso que há esse desconforto do mercado financeiro, por isso que houve esse desconforto com o tamanho da conta a ser indicada pelo novo governo. Então, há itens que são legítimos e que o mundo da economia topa, concorda e acha absolutamente necessário, como a continuidade do Bolsa Família, mas entende que outros itens, por mais legítimos que sejam, poderiam ser pagos com corte de verbas em outras áreas. Há áreas que podem ter cortes, por exemplo, as emendas de relator, o orçamento secreto. Esse item parece que é meio blindado.
em Brasília. E isso gera desconforto. Aí, acho que vale lembrar um outro aspecto dessa história, Carol. Porque o governo Bolsonaro rompeu as regras fiscais, né, estourou o teto várias vezes. E tudo bem, estávamos em uma situação diferente, porque tínhamos ali, inicialmente, uma pandemia se instalando e depois a guerra na Ucrânia. Mas a reação do mundo econômico não foi parecida. Foi muito mais leniente com o que estava acontecendo do que está sendo agora. Então, ok, há uma reação negativa do mundo econômico, mas é preciso reconhecer que, em vários aspectos, é uma reação um pouco diferente, mais vocal do que foi em outras ocasiões recentes. Pois é, Naka, como você muito bem lembra, o último governo também estourou o teto de gastos. E com a aprovação dessa PEC, estamos aqui trabalhando com essa possibilidade, oficialmente o teto de gastos, mais uma vez, sofre um rombo. O que aconteceu? Por que esse mecanismo, essa âncora fiscal, falhou? Isso é uma discussão interessantíssima, porque quando o teto de gastos foi criado em 2016, o Brasil estava num período em que as contas públicas estavam numa trajetória muito ruim. Você estava gastando muito mais do que arrecadava e, para fechar as contas, o governo estava fazendo dívida e dívida e dívida. Então a dívida pública estava crescendo de maneira até acelerada. Em 2017, começa a funcionar o teto de gastos como uma ferramenta para tentar conter essas despesas do setor público, e aí ele é cumprido, executado nos anos de 2017, 2018 e 2019. Aí em 2020 vem a pandemia. Então em 2020, 2021, 2022 e em 2023, com essa PEC, você tem 4 anos de não cumprimento. Então é possível dizer que o teto de gastos foi mais descumprido em anos fiscais do que cumprido. Portanto, é um mecanismo que, na prática, não tá rolando mais. E por que o teto acabou não funcionando? Uma das leituras que eu ouço em Brasília é que o mundo político não consegue conviver com a ideia de que está entrando dinheiro no caixa do setor público, no caixa do governo, e esse dinheiro não pode ser gastado. Então, nos últimos anos, mesmo com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, na verdade, até atrelado a isso, você teve uma aceleração da inflação que aumenta os preços da economia e aumenta a arrecadação de impostos, porque os impostos são pagos conforme os preços da economia. Então, se um supermercado que você fazia uma sacola era R$100 e agora é 150, o imposto é cobrado sobre os 150. Então, o imposto também cresce. Então, a arrecadação aumentou. Além disso, o preço das commodities também subiu. Isso tudo gerou uma arrecadação recorde. Mas esse dinheiro não podia ser tocado pelo mundo político por causa do teto de gastos. Então, havia muita pressão dos políticos que, vendo aquele dinheirão ali no caixa, falou, poxa, eu quero gastar, quero fazer projeto, quero comprar ambulância, quero fazer escola, hospital. Mas o teto impedia. Então, houve uma deterioração do funcionamento da regra vindo do próprio governo, do próprio mundo político que queria muito usar esse dinheiro. E uma porta de saída acabou sendo o orçamento secreto. E há, inclusive, Naka, esse debate no meio político, no meio econômico, para o anúncio de um novo arcabouço fiscal, de uma nova âncora fiscal. Há, inclusive, alguns caminhos já colocados, algumas alternativas postas. Quais são aquelas que se colocam como mais promissoras, Naka, e que, de fato, atenderiam essa necessidade de responsabilidade fiscal que não só o mercado deseja? Nos últimos dias, Carol, acho que é possível falar que a gente viu ser aberta uma nova porta da discussão. Então, a discussão que estava sendo só quanto a gente vai gastar, de que maneira a gente vai gastar, começa a ter uma frestinha ali, uma portinha sendo aberta sobre essa nova maneira de controlar as contas públicas. E a gente teve, ao longo dos últimos dias, 4 propostas que foram apresentadas. Uma do Tesouro Nacional, uma de Felipe Salto, que é secretário da Fazenda de São Paulo, e que é cotado para ser secretário do Tesouro no novo governo. Essa proposta foi entregue a Geraldo Alckmin e também a Pércio Arida. Há uma terceira proposta do senador José Serra, que já está coletando assinaturas para uma PEC para isso. E também há uma quarta proposta de um conjunto de economistas, de mulheres economistas, que estão se juntando para oferecer um incentivo ao debate público sobre esse assunto. E as 4 propostas têm um ponto em comum. Ao invés de olhar para o gasto, para o teto de gastos, propõem olhar para a dívida, para o tamanho da dívida, porque este indicador, a dívida, é o número mais observado pelos economistas. Porque se você faz tudo certinho, se você arrecada, se você gasta bem, se você controla gastos ruins, corta, tudo isso no fim da história vai gerar uma dívida menor. E se você faz tudo ao contrário, você arrecada mal, gasta mal, não controla os gastos, a tua dívida cresce. Então é possível dizer, Carol, com segurança, que os economistas estão sugerindo trocar o foco da discussão dos gastos para a dívida. É como
mais ou menos falar assim: o governo é um cara inchado. É um cara que precisa ali fazer um regime. Então, quando eu faço regime, eu tenho duas maneiras de fazer uma estratégia. Normalmente, as pessoas vão na Nutri e a Nutri fala assim: você só pode consumir e comer tantas calorias por dia. Que é basicamente um controle de entrada e saída, que é o teto de gastos. O teto de gastos fala: você só vai poder gastar tanto. Só que agora você passa a discutir uma outra maneira de olhar essa história. Olhar para a balança, para ver o meu peso. E a beleza, segundo os economistas, dessas propostas é: olhar para a balança vai te permitir uma coisa. Eu olho para a balança, perdi 1 quilo nesse mês. Caramba, que legal, eu estou indo mais perto do meu objetivo. Então, ó, você perdeu 1 quilo, eu vou te dar um presentinho aqui, ó. Você vai poder comer uma pizza no fim de semana. Isso aconteceria no gasto público. Quando a dívida pública cair, dependendo do ritmo, você pode ter aumentos reais de gastos. Então, você passa a atrelar o gasto, que é um item importantíssimo nesse debate, ao patamar da dívida. A discussão está só começando, não há certeza se o mundo político vai comprar essa história, se vai apoiar esse tipo de iniciativa, mas o fato é que, se você comparar a discussão nesta semana com a semana anterior, com a semana passada, houve a abertura de uma nova discussão. E essa discussão, aparentemente, está apontando para o lado certo. Fernando Nakagawa Fitness, conversando aqui com a gente, Naka. Com Nutri, com balança, com tudo. Ficou claríssimo agora, Naka. Obrigada, até uma próxima. E claro, a gente segue aqui na expectativa para esses anúncios também da equipe econômica. Enfim, tem muito assunto ainda para conversarmos com o Naka aqui no Item Mais. Valeu, Naka. Combinado, um beijo, gente. Um beijo. E assim encerramos o Item Mais de hoje, monitorando esse assunto e trazendo um outro tema. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.